2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, estamos aqui nesta noite para ouvir, Senhor, sua voz. Abençoe este momento de pregação, de ensino, Senhor. Oramos e pedimos que o Espírito Santo, Ele nos conduza nesta hora, que abra a nossa compreensão, Senhor, do que a sua palavra diz. Ao mesmo tempo, Senhor nosso Deus, abra também o nosso coração. Nos abençoe, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Que o seu nome seja louvado, seja glorificado no Senhor Jesus. Nós oramos assim e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Irmãos, hoje eu gostaria de continuar, agora à noite, nós falarmos especialmente do versículo, irmãos, do ensino. Eu não estou fazendo uma exposição desses versículos aqui que nós temos lido no mês de janeiro e agora no mês de primeiro domingo de fevereiro, mas falar da importância da Bíblia para a nossa vida, né? E no versículo 17, que diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu quero hoje, irmãos, falar assim para vocês, para nós meditarmos um pouco nessa noite, concluindo esta nossa série. Hoje é o 10º estudo, né? Eu quero meditar com vocês sobre, irmãos, assim, qual é a vontade de Deus, qual é a boa obra de Deus. Quando nós falamos da importância da Sagrada Escritura para a nossa vida, é exatamente dentro desses dois aspectos aqui que mostra esse trecho. Primeiro, é que a Escritura, ela nos faz sábio para a salvação, pela fé que há no Senhor Jesus Cristo. E segundo, que ela nos capacita, ela nos instrui para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, toda a boa obra, viver uma vida santa. Então, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça em Cristo Jesus totalmente. Então, nós confiamos em Cristo e nós recebemos dele gratuitamente a salvação da nossa alma. Mas depois que a pessoa é salva, ela é salva da condenação, ela é justificada e ela agora é chamada a viver uma vida para Deus, uma vida de santidade, de boas obras. Então as boas obras, elas vêm como uma consequência dessa salvação. E ele diz aqui que a Escritura, né, ela nos torna sábios para a salvação e ela também, através dela, o homem de Deus para que o homem de Deus seja perfeito, ela nos diz no versículo 16, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então veja só, que ela então traz a mensagem da fé, da graça de Deus em Cristo, e ela também, ela nos leva a nós conhecermos, irmãos, a boa obra. Então, por aqui nós tiramos já a importância da Bíblia. Por isso que eu fiz questão de ler esse texto todos esses domingos, todas essas nossas mensagens. Começar com esse texto. Nós vimos então, ao longo dessa série de estudos, que a palavra de Deus, ela nos mostra Cristo através, irmãos, de toda a sua história, desde Gênesis até Apocalipse. Vem contando para nós a vinda, lá no Antigo Testamento, prometendo essa vinda de Cristo para a nossa salvação, mostrando que o nosso problema é o pecado, que a humanidade caiu, que Cristo redime a humanidade. Então, mostrando nas alianças do Antigo Testamento, que são promessas, e na nova aliança, que é o cumprimento dessas promessas, que Cristo veio, se encarnou, se tornou homem. O primeiro Adão
nos levou à morte, à maldição, à destruição, mas esse Cristo, que é o segundo Adão, nos trouxe a salvação, a redenção nele. Então, toda essa história bíblica se conta toda essa verdade, melhor dizendo, se conta na Bíblia, nessa que nós chamamos aqui da história da redenção, respondendo para nós os maiores anseios da vida. Nós fomos criados para Deus, para amar a Ele, para amar o próximo, para vivermos para a sua glória, mas nós caímos em Adão, nós passamos a odiar Deus, passamos a odiar o próximo. Então esse é o nosso problema, o pecado. Isso que há de errado com o mundo, o pecado é a origem de toda a destruição, mas Cristo é o Redentor, é aquele que nos traz a salvação, irmãos, a solução. Nós fomos criados por Deus, não somos um acidente, porém pecamos, mas Cristo nos redime. Então nós temos falado que Deus é o Criador, aquele esquema da história da redenção: criação, queda, redenção, consumação. Vai chegar um momento que Jesus vai voltar. Vai chegar um momento, essa história que a Bíblia também conta. Então, a Bíblia é uma narrativa, e ela fala lá no Apocalipse, e também em outras partes, né? Mas é muito interessante que ela encerra, o último livro que está aqui no cânon bíblico, encerra dizendo que Jesus vai voltar, vai estabelecer um novo céu, uma nova terra, vai reinar para sempre com o seu povo, em um novo mundo onde não existe mais pecado, maldade, todas essas coisas. Então essa é a história bíblica. Então a Bíblia, ela nos responde os nossos maiores anseios, nos põe dentro desse conhecimento, nos traz esse conhecimento e nos põe dentro desse esquema da salvação, dizendo assim: olha, todos aqueles que creem no Filho agora, eles pertencem a esse reino, apesar de que ainda estão nessa fase que Jesus ainda não voltou. Então eles já foram salvos, e eles agora devem viver uma vida de santidade, de boas obras. É isso que Paulo está falando aqui. Então, nos torna sábios para a salvação e nos traz para o caminho, o conhecimento dessas boas obras, meus irmãos. Ela é um livro diferente, ela é soprada. Eu falei isso várias vezes aqui durante esses estudos, quando o apóstolo Paulo diz no versículo 16: toda a Escritura é divinamente inspirada, soprada, e por isso que ela opera realmente esses benefícios do conhecimento, da sabedoria, da salvação, para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus, e o conhecimento de toda a boa obra, irmãos. Nós vimos também, porém, que nós temos os inimigos que estão contra essa mensagem, que se opõem a essa mensagem, que contradizem essa mensagem, e vimos que fatalmente nós não temos como resistir aos inimigos. A carne, ao mundo, ao diabo. Nós somos totalmente impotentes, irmãos, completamente impotentes para resistir. Eu disse para vocês semana passada: o diabo nos engana, o mundo nos ilude, a carne, a nossa própria natureza, não quer saber das coisas de Deus. Então, se não for o Espírito Santo, se não for a graça de Deus, nós não vamos, irmãos, aproveitar a Bíblia. Nós podemos até ler ocasionalmente, ouvir uma pregação, mas se o Espírito Santo não vier, esses inimigos eles vão anular esse benefício. Eles vão apresentar respostas falsas para as questões essenciais, vão nos iludir e vão finalmente então nos destruir. E a graça então de Deus, por isso que eu tenho dito para vocês desde o domingo passado, que se nós somos crentes é um milagre. Então o Espírito Santo que escreveu esse livro, que soprou esse livro, que deu esse livro, que trouxe essa mensagem, é o Espírito Santo também que vai mover os corações para que as pessoas possam crer, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus e possam então vencer esses inimigos. Nós vimos hoje, e eu também falei hoje de manhã, irmão, nós vimos semana passada, e eu falei também hoje, mas nós vimos que isso não anula a responsabilidade humana. Ou seja, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para nós, para todos os homens: ouça o Evangelho. Eu nem citei aquele grande texto, né, que é a chamada Grande Comissão, quando o Senhor Jesus Cristo diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a cada criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então ali fala, nós temos que ir pregar, e aos homens é ordenado. O Evangelho, Jesus anunciava o Evangelho, Jesus dizia: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede. Então, Deus está colocando para os homens
a responsabilidade deles, ainda que eles só possam crer, só possam se arrepender por um milagre realmente, mas isso não anula a obra da graça, não anula a responsabilidade. Essas coisas, elas andam juntas na Bíblia. Então, nós temos que crer. Mas eu disse de manhã, nós temos que nos expor. Esta palavra, aquelas pessoas que ainda não foram salvas, que ainda não têm fé em Jesus, o que elas podem fazer? O conselho nosso é: venha, ouça, se exponha, né? Clame a Deus, clame por misericórdia, clame por graça. Mas os crentes, aqueles que já creem, o que eles devem fazer? Aqueles que já foram objetos da graça de Deus, desse milagre poderoso de Deus na alma, na vida deles, o que eles devem fazer, irmãos? Eles devem continuar se expondo, eles devem continuar buscando essa palavra. Porque, irmãos, a partir do momento que eles entendem a salvação, eles são sábios para a salvação, eles não recebem tudo. Eles não têm todas as, vamos dizer assim, não é no momento da fé, no momento que nós cremos no Senhor Jesus, que nós já conhecemos plenamente, que nós já temos toda essa sabedoria, que nós já compreendemos tudo. Não, nós vamos crescendo no entendimento da salvação, né? Então, hoje de manhã eu disse para vocês o seguinte, que quando o apóstolo Paulo fala aqui, para que o homem seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra, eu procurei mostrar para vocês lá lendo Romanos capítulo 6, que Paulo diz assim, você lembra daquele versículo? Considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está colocando ali que o pecado não reine mais em vocês, não aceitem mais o domínio do pecado, vivam uma vida santa, vivam em boas obras. Mas como é que vocês podem viver em boas obras? Vocês podem viver em boas obras raciocinando, meditando, pensando e crendo na verdade de que quando Jesus morreu, vocês morreram com Ele. Quando Jesus foi sepultado, vocês foram sepultados com Ele. Quando Jesus ressuscitou, vocês foram ressuscitados com Ele. E Ele morreu e foi sepultado para o pecado. Então Ele resolveu o nosso problema, ou seja, eu já morri para o pecado em Cristo. A Bíblia diz mais. Diz para vocês assim esse esquema, né? Criação, queda, redenção e consumação. A Bíblia diz que Cristo já está no céu. Já está no céu. Ele só está esperando o momento do retorno dele para estabelecer o seu reino, para buscar a sua igreja, estabelecer o seu reino, vencer os seus inimigos. Só está esperando isso, irmão. Não tem mais nada para acontecer, vamos dizer assim, em termos da história da redenção. São só duas coisas: é o evangelho ser pregado e Jesus voltar. Só falta isso. Mas Paulo chega a dizer na outra parte, nem mencionei isso de manhã, mas quero acrescentar agora, que quando nós estamos em Cristo, nós já estamos sentados com Cristo lá no céu, nós já estamos nele, lá na glória. Então, nós estamos tão ligados a Cristo espiritualmente, Ele é o nosso cabeça, o nosso representante, o nosso Salvador, estamos ligados a Ele pela fé e espiritualmente, que acontece tudo isso. O que aconteceu com Ele acontece conosco, porque nós somos dele agora. Ele é o nosso representante, nós estamos ligados a Ele espiritualmente. Isso é um mistério que a gente não pode explicar e entender perfeitamente como é que existe essa ligação, né? Mas é uma ligação real, de maneira, meus irmãos, que quando ele, repito, ele morre, eu morro com ele para o pecado, segundo Romanos capítulo 6. Por isso que nós temos o batismo, né? O batismo representa isso. Quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele para Deus, para uma nova vida. Quando ele é sepultado, nós somos sepultados. Até pulei aqui, mas nós somos sepultados para o pecado. E quando ele ressuscita, ressuscitamos para Deus. Mas quando ele sobe ao céu, nós subimos com ele. Nós estamos tão ligados a Cristo que tudo o que acontece com o Senhor Jesus Cristo, nós participamos, irmãos. Então, por isso que Paulo diz, veja, como é que eu posso viver uma vida de santidade? Não é mais pela lei. Paulo diz, vocês não estão mais debaixo da lei, vocês daquele sistema em que é pela minha força. Deus simplesmente mostra a lei dele e diz, agora obedeçam. Não, não é assim. Não é nesse sistema, né, da lei, porque a lei, na verdade, ela nos condena e nós não conseguimos obedecer. Mas é em Cristo. Em Cristo, Cristo levou a maldição da lei, ou seja, nos justificou. Então, em Cristo nós somos justificados, nós somos considerados justos. Mas não é só isso.
continua, a bênção é maior. Em Cristo nós somos santificados, ou seja, agora eu tenho que viver em obediência. Eu já fui justificado, eu vou viver em obediência. Pela lei, pela minha força? Não, é em Cristo. Então eu devo me considerar morto e devo me levantar e obedecer a Deus, porque eu já tenho o Espírito Santo. Irmão Ismael leu Gálatas capítulo 4, da agorinha, que diz que o Espírito Santo, ele nos foi dado. Espírito Santo de Deus, nós recebemos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Então esse Espírito, eu devo obedecer a Deus, e esse Espírito, então, ele é aquele que me dá poder, não é pelo meu poder, de eu praticar as boas obras. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que essas boas obras estão enraizadas na cruz. Nós só podemos fazer a vontade de Deus, praticar as boas obras por causa de Cristo e em Cristo. Então nós temos que nos levantar toda manhã e dizer: Senhor Jesus, o Senhor já morreu por mim, já me libertou do meu pecado, das minhas fraquezas. Eu tenho fraqueza, mas eu quero vencer isso, eu quero mortificar essas fraquezas, e o Senhor já me deu a vitória na cruz. Então hoje eu vou me levantar confiando no Senhor, contando com a graça do seu Espírito Santo para viver uma vida de santidade e piedade. Quando pecarmos, devemos confessar e pedir perdão. O que a palavra de Deus diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós pecamos, nós confessamos e nós então somos perdoados, mas aí prosseguimos, nós vamos prosseguindo em santidade por causa da obra de Deus, por causa da obra de Deus em Cristo Jesus. Então, absolutamente tudo é vinculado a Cristo Jesus. Então, a nossa justificação é em Cristo, e a nossa santificação é em Cristo. Nós estamos, meus irmãos, então, vivendo essa vida de boas obras em Cristo. Isso nós não podemos esquecer. E o que Paulo está falando aqui é exatamente isso também. Podemos entender nesse tipo de boas obras. Mas hoje, esse estudo, eu enfatizei aqui essa parte, que eu procurei já chamar a atenção de manhã, mas explicando melhor, essa ligação da nossa justificação e da nossa santificação à cruz do Senhor Jesus Cristo. Tudo depende dele, tudo é por causa dele. Mas hoje, esse último estudo, eu quero falar, irmãos, que Deus não somente mostra isso para nós nas Escrituras, ou seja, Ele diz assim: olha, você já venceu o pecado em Cristo e você pode praticar boas obras agora em Cristo, dizendo assim: eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, porque eu já morri em Cristo, eu já ressuscitei em Cristo, eu já tenho uma nova vida em Cristo. Isso é uma verdade, como Paulo diz, considerados mortos. Ele fala isso, ele promete isso, isso está na Bíblia, mas a Bíblia também responde para nós o seguinte: mas o que são boas obras? Né? O que são boas obras? Porque se Deus somente dissesse assim para nós: olha, vocês podem praticar boas obras, vocês não precisam mais viver em pecado, vocês podem vencer o pecado e serem santificados e crescer em piedade e santidade. Se Deus dissesse só isso, nós ficaríamos, meus irmãos, com a seguinte questão: sim, mas o que são as boas obras? Qual é, afinal de contas, a vontade de Deus? Onde eu vou encontrar essa vontade? Como saber quais são as boas obras? Né? É como se eu dissesse, deixa eu ilustrar para vocês da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu consigo usar uma ilustração aqui. Vamos pensar num equipamento elétrico. Vamos pensar aqui, um equipamento doméstico aí que nós usamos na nossa casa, né? Vou pensar aqui, meus irmãos, vou dar um exemplo aqui aleatório só para procurar ilustrar, um liquidificador. Aquele liquidificador, ele é uma máquina e ele funciona quando você coloca a tomada na fonte, né, da energia, você põe lá e aí então a energia vem e ele funciona. Ou seja, você diz assim: existe um poder que mantém, vamos dizer assim, o motor, que sustenta, que dá vida para aquele motor, vamos colocar assim, e ali começa a girar.
Mas aí fica a pergunta, para que serve? Como é que eu posso usar este liquidificador? É outra questão. Não sei se essa ilustração é muito boa, meus irmãos, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a Bíblia diz assim: vocês têm o poder do Espírito Santo para praticar boas obras. Deus diz isso, Deus promete isso. Vocês não precisam pecar, vocês podem viver uma vida santa. Ok, mas Deus não diz só isso. Deus diz o que são as boas obras. Como é que esse poder, ele me leva às boas obras, e que boas obras, afinal de contas, são essas? Qual é, o que o Espírito Santo está operando em mim, me dando poder, afinal de contas, para quê? Claro que não é mais para pecar, porque o apóstolo Paulo, o pecado vem da nossa carne. O apóstolo Paulo diz lá, no iniciozinho de Romanos 6, que nós já morremos para o pecado, não podemos mais viver nele. Mas o que é pecado? E o que é a vontade de Deus? Nós temos que ser informados, irmãos, nós temos que ser informados disso. E Deus nos informa. Você sabe aquela questão que muitas vezes nós ouvimos de irmãos da igreja dizendo assim: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Por exemplo, uma coisa bem específica: com quem Deus quer, por exemplo, que eu me case? Uma coisa bem específica. Uma outra questão: que trabalho eu devo escolher? Né? Essas questões específicas entram no aspecto das boas obras. Quer dizer, com quem eu vou me casar? Se eu me casar contra a vontade de Deus, eu não estou praticando uma boa obra, né? Agora, se eu me caso na vontade de Deus, eu estou praticando uma boa obra. Se eu exerço uma função, um trabalho que em algum aspecto ele está errado, eu não estou praticando uma boa obra. Mas se eu faço um trabalho honesto, bom, justo, eu estou praticando uma boa obra. Esse aspecto da boa obra envolve toda a minha vida, 100%. Então, irmãos, as pessoas chegam e perguntam: o que eu vou fazer nessa área específica da minha vida? Deus não nos deixou às cegas, mas Ele diz para nós o que nós devemos fazer. Você não vai encontrar na sua Bíblia, e Ele informa isso na Bíblia, né? Mas você não vai encontrar na sua Bíblia assim: olha, casa com fulano, com ciclano, ou faça esse tipo de trabalho. Não é assim. Mas Ele vai mostrar para vocês a vontade dEle, os princípios da sua vontade, para que nós, iluminados pelo Espírito Santo que está conosco, possamos tomar decisões certas na nossa vida, como pessoas que amam a Deus, que honram a Deus, que fazem a vontade de Deus. E isso que nós decidimos é chamado o quê? De boa obra. Boa obra. A essência das boas obras está, meus irmãos, vamos voltar para o Evangelho agora de Marcos, um texto que eu já li com vocês aqui nesse estudo. Vamos olhar aqui, meus irmãos. Marcos capítulo 12, versículo 28. O versículo que eu já li com vocês. Acho que domingo retrasado, se não me engano, nessa série de estudos. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz: e aproximando-se um dos escribas que os tinha, capítulo 12, versículo 28. E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Vocês que têm as Bíblias, que tem aquela referenciazinha assim, próximo, né, os textos, vocês devem estar vendo que aí do ladinho está Deuteronômio 6, uma referência. 4 ao 5, porque é Deuteronômio 6 que Jesus cita aqui. O
primeira, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, que é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E esse, se vocês de novo têm essas Bíblias com referência, vocês veem aí que é Levítico 19:18. Jesus cita um versículo de Deuteronômio e outro versículo de Levítico. Ele resume a lei dizendo assim: o resumo dos mandamentos é amar, é o amor, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o resumo de todos os mandamentos, são os dois principais mandamentos, e é o resumo de todos os mandamentos nas Escrituras e o resumo dos 10 mandamentos. Toda a vontade de Deus expressa nas Escrituras se resume naqueles 10 mandamentos que estão lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. E quando Jesus fala isso, Jesus está pensando nas 2 tábuas da lei, porque os 4 primeiros mandamentos, eles se referem a Deus, e os 6 seguintes mandamentos, últimos mandamentos, se referem ao nosso próximo. Então, ele está dizendo assim, a essência das boas obras, com isso Jesus está dizendo que a essência das boas obras é amar. Ou seja, meus irmãos, as boas obras, quando eu estou praticando boas obras, eu estou amando. E o que são as boas obras? É o que está expresso naqueles 10 mandamentos, naquelas 10 palavras. Aquilo ali é o resumo de toda boa obra. Toda boa obra estão ali naquelas 10 palavras, naqueles 10 mandamentos. De forma, irmãos, que vocês podem pesquisar na Escritura inteira, cada mandamento que aparece na Bíblia, cada lei, cada mandamento moral que aparece na Bíblia, porque a Bíblia tem outros tipos de lei, né? Tem a lei cerimonial, tem a lei civil cerimonial, que era do culto do Antigo Testamento, que tinha os sacrifícios, o sacerdócio, o tabernáculo, o templo, todas aquelas coisas, e isso passou, porque aquilo apontava para Cristo. Mas a lei moral, que são os 10 mandamentos, é contínua, é permanente, não passa. E todos os mandamentos que vocês vão encontrar dentro desse aspecto moral, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eles estão ligados de uma forma ou de outra a um ou mais dos 10 mandamentos. Isso significa que toda a vontade de Deus, tudo que Deus quer para que eu faça, Deus não somente disse assim, repito, Deus não somente disse assim, olha, vocês não precisam viver em pecado, porque quando meu filho morreu por vocês, vocês foram justificados do pecado, mas não só justificados, mas vocês são santificados nele. Vocês podem se considerar mortos para o pecado, vocês já ressuscitados para uma nova vida, portanto vocês podem viver uma vida santa. Deus não diz somente isso, Deus diz isso também, que é o fundamento da nossa obediência. Mas Deus diz mais, Deus informa para nós, afinal de contas, o que Ele quer de nós, o que é uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida agradável a Ele. E a essência de tudo é amar a Deus com todo o ser, com todo o coração, e consequentemente amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, no final de contas, é um amor triplo, né? Eu amo a Deus, eu amo a mim mesmo, e eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo. Então é uma lei do amor. Mas essa lei do amor se expressa exatamente naquelas 10 palavras que Deus ele mostra lá para nós. Eu já quero aqui fazer um chamado para vocês, aproveitando, nós estamos estudando domingo de manhã os 10 mandamentos, já estudamos 5 mandamentos, vamos começar a estudar o 6º mandamento agora, domingo que vem pela manhã. Então, nós estamos detalhando cada mandamento, os princípios gerais dos mandamentos, estudando 2 catecismos, né, que eu tenho trazido aqui para os irmãos. Então hoje, claro que eu não vou fazer isso, mas eu só quero mostrar para vocês rapidamente cada mandamento, bem rapidamente, só citar praticamente, que está em Êxodo capítulo 20, né? Então vamos lá, meus irmãos, Êxodo capítulo 20, e aqui está a pergunta do crente: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está aqui, irmão, Deus já revelou. Deus já mostrou para você o que Ele quer, qual é a vontade dEle, né?
E a vontade dele, ela é essa aqui, são esses 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Observe que aqui é uma introdução. Ele está colocando os 10 mandamentos no contexto da aliança do Sinai. A aliança que Deus fez com o seu povo depois que ele os tirou do Egito, onde eles estavam escravizados, e o levou até o Sinai. E ali Deus falou, fez uma aliança com o povo e deu a ele essas 10 palavras, esses 10 mandamentos. E Deus então está dizendo: olha, eu fiz uma aliança com vocês, e essa aliança, eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo, e é por isso que agora vocês vão viver na minha vontade. Essa aliança, já tivemos um estudo aqui, como todas as alianças, apontam para a nova aliança. Essa aliança podemos aplicar no nosso caso, dizendo assim: na nova aliança é a mesma coisa. Nós fomos salvos em Cristo, redimidos em Cristo, justificados em Cristo, e somos santificados em Cristo. Agora nós somos de Deus em Cristo Jesus. Nós passamos a amar a Deus em Cristo Jesus. E a nossa vida toda deve ser uma vida de amor a Ele, de amor ao próximo. E é nesse contexto, enraizado na cruz de Cristo, que nós vamos olhar para os 10 mandamentos e vamos obedecer os 10 mandamentos, amando a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, irmãos, quando o Senhor diz isso aqui, nunca devemos esquecer que não é simplesmente um conjunto de leis morais que Ele está dando para as pessoas obedecerem, assim: vou obedecer essas leis pura e simplesmente como moralismo, como legalismo. Não, é expressão de amor de um povo que foi alcançado pela aliança de Deus, colocando nos nossos dias na nova aliança, pela aliança de Deus em Cristo Jesus, e que esta aliança aqui do Sinai estava apontando para a aliança de Deus em Cristo Jesus. Esta aliança, ela era passageira, mas ela era promessa de uma aliança que não é passageira, que é uma aliança eterna de Deus conosco no seu Filho Jesus. De forma, meus irmãos, que Ele está dando para nós agora. Vocês vão viver como expressão desse amor do Deus da aliança, ao Deus que salvou vocês. Vocês vão obedecer os 10 mandamentos. 4 primeiros mandamentos, versículo 3. O primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro e o mais básico, porque é o ponto que Deus está dizendo assim: tirem do coração de vocês todos os ídolos, porque nós somos idólatras por natureza. Nós não amávamos a Deus, mas amávamos os nossos ídolos. Nós éramos egocêntricos, criávamos ídolos e obedecíamos os ídolos. Mas agora nós somos chamados a deixem os ídolos. Nós cristãos vamos ser tentados pelos ídolos ainda, mas um chamado contínuo de Deus é: não adorem ídolos, não adorem nada. Ídolo é qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer ideia, qualquer pensamento pode se tornar um ídolo. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, este Deus, que é o único, Ele quer ser adorado da forma como Ele determina, que é de acordo com a sua natureza. Não faça imagem de escultura, porque a imagem de escultura limita a Deus. Se eu tentar fazer uma imagem de escultura, dizendo que eu estou adorando a Deus naquela imagem, eu estou limitando Deus àquela coisa tão pequena, tão insignificante que é a escultura que eu estou fazendo. Não posso fazer isso. Isso é uma afronta a Deus. Então, não adorarei a Ele com imagem de escultura, tampouco adorarei outros ídolos através de imagem de escultura. Versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento: então eu vou honrar esse nome santo na minha vida, eu vou viver para a glória dele, honrando esse nome santíssimo. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado, o dia do descanso, do Shabat, para o santificar. Eu vou tirar um dia na minha semana. No Antigo Testamento era o 7º, no Novo Testamento é o 1º. Eu vou tirar um dia na minha semana para dedicar a Ele em culto, em adoração, para buscar a Ele, para ouvir dEle. É o que nós estamos fazendo aqui neste dia. Esses são os 4 primeiros mandamentos. Então eu vou amar a Deus adorando só a Ele. Eu vou amar a Deus cultuando a Ele como Ele quer. Eu vou amar a Deus honrando o seu santo nome. Eu vou amar a Deus
guardando o dia dele, dedicando um dia na semana para ele, no culto, ouvindo a palavra, em comunhão com os meus irmãos. Mas aí eu vou amar o próximo amando a Deus. E agora a segunda parte é em relação ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, 5º mandamento. Não matarás, 6º mandamento. Não adulterarás, 7º mandamento. Não furtarás, 8º mandamento. Não dirás falso testemunho, 9º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo e nada que der do teu próximo, 10º mandamento. Então esses mandamentos aqui, irmãos, que nós vamos estudar, estamos estudando domingo pela manhã, e detalhar mais, eu não vou fazer isso agora. Este mandamento, quando eu honro meu pai e minha mãe, quando eu honro as autoridades, eu estou amando a Deus e amando essas autoridades. Quando eu preservo a vida do meu próximo, a minha vida e a vida do meu próximo, eu estou amando a Deus que criou o meu próximo. Quando eu não adultero, eu estou amando o meu próximo, amando a família dele e a minha família. Quando eu não furto, eu estou amando o meu próximo, respeitando o que é dele, honrando o que é dele. Quando eu não digo falso testemunho, eu estou amando o meu próximo, honrando o nome dele. Quando eu não cobiço o que é do meu próximo, eu não sou invejoso, cobiçoso, eu estou honrando, amando o meu próximo, não querendo tirar o que é dele, cobiçando, mas até mesmo me alegrando com tudo que ele tem, em termos de dons, de talentos e tudo que ele possui. Enfim, meus irmãos, isso é muito, aí eu repito, isso é muito vasto, de maneira que todos os mandamentos da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem uma ligação com um ou mais dos mandamentos. E aí nós temos o quê? O que é que nós temos que fazer como cristãos? Nós temos que estudar a Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia. E continuar estudando a Bíblia até nós morrermos. Nós temos que ler a palavra, meditar nela, e temos que estar na igreja. Por isso que existem os pregadores, os ministros do Evangelho. Por quê? Qual é a função do ministro do Evangelho? É pregar Cristo, pregar somente Jesus, somente a cruz, como Paulo diz, e mostrar a grande e gloriosa doutrina da justificação em Cristo e a grande e gloriosa doutrina da santificação em Cristo, e mostrar que há poder do Espírito Santo para nós fazermos isso aqui que Deus diz, que Deus manda, e nós então conhecemos, afinal de contas, qual é a vontade de Deus, estudando esses mandamentos. Isso é tão profundo, é tão vasto, que é um estudo para a vida toda, irmão. E nós temos que continuar estudando. É assim que nós vamos conhecendo as boas obras, a vontade de Deus, e podemos então ir cumprindo a vontade de Deus em todos esses aspectos, em relação a Deus e em relação ao próximo. É assim que eu vou viver na minha família, na sociedade. É assim que eu vou viver com relação à vida minha e dos outros. É assim que eu vou viver, estou olhando aqui os mandamentos, é assim que eu vou viver com relação à minha família e à família dos outros. É assim que eu vou viver com relação às minhas propriedades e à propriedade dos outros. Assim que eu vou viver com relação ao meu nome e ao nome dos outros. É assim que eu vou viver com relação ao que é meu e ao que é dos outros. Todas as minhas relações com relação ao próximo será uma relação em que eu, amando a Deus, eu vou amar o próximo, eu vou fazer bem ao próximo, eu vou praticar boas obras. O que é boas obras? É aquilo que Deus diz na sua lei, na sua palavra, nos seus mandamentos. E a essência das boas obras é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E meus irmãos, este amor, eu falei para vocês de manhã que nós temos que entender que Cristo já nos libertou dos nossos pecados, mas hoje eu quero, irmãos, lembrar vocês que quando eu fiz aquela pergunta, para que nós existimos? Essa é uma das perguntas essenciais, lembra? Para que eu existo? Quando nós fazemos esta pergunta, a Bíblia vai dizer para nós, olha, você foi criado para Deus, para viver para a glória de Deus e para amar a Deus e amar ao próximo. E é isso que a Bíblia diz. Então, você foi criado para amar. Você foi criado para amar. Desde que Adão pecou, entrou o ódio. Ódio contra Deus e ódio contra o próximo. E aí, meus irmãos, nós temos que lembrar que nós somos restaurados a essa vida de amor, porque nós fomos amados. Nós fomos amados.
aquele versículo tão conhecido, bora ler agora, João 3,16. João 3,16. Todo mundo sabe de cor, sabe? Mas vamos ler na Escritura. João capítulo 3, versículo 16. Diz a palavra do Senhor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus me amou. Eu odiava esse Deus. Quando ele fala amou o mundo, ele está falando amou a humanidade. Está olhando aqui a humanidade como, vamos dizer assim, como algo total. Visto como, vamos dizer assim, a humanidade no sentido, melhor explicando, no sentido do homem, do ser humano. A humanidade no sentido, irmãos, daquela raça caída que odiava a Deus, que não suportava a Deus, que ele vai dizer mais adiante que a humanidade não amava a Deus. Vocês veem que ele diz lá no versículo 18, isso forma um contraste muito importante. No versículo 18 ele diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem nele crê já está condenado. Aí no 19, melhor dizendo, é isso que eu quero enfatizar, ele diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram. Observe isso, os homens amaram, só que eles não amaram a Deus, eles amaram as trevas. Por que eles amaram as trevas, irmãos? Porque no versículo 20 diz que todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que eles amaram as trevas? Porque nas trevas eles podem pecar. Nas trevas eles podem pecar à vontade, mas a luz mostra o pecado. Como eles amam tanto o pecado, por isso que eles amam as trevas. O amor deles é contra Deus. Então, na verdade, eles odeiam a Deus. O amor deles é ódio contra Deus, é ódio contra a luz de Deus, é ódio contra a verdade de Deus, é ódio contra o próprio Deus. Jesus vai dizer: eles me odeiam porque eu mostrei. Jesus disse para os seus irmãos, lá em João, aqui em João, o mundo não pode odiar vocês, mas eles odeiam, o mundo odeia a mim porque eu mostro que as suas obras são más. Eles odeiam a Deus, eles odeiam a Cristo, eles odeiam os discípulos de Cristo. Por natureza nós odiamos. Esse é o homem, irmãos. O homem odeia a Deus, mas esse homem que odeia foi salvo porque Deus amou esses homens que odiavam a ele. E teve que ser assim, porque se ele não nos amasse, ninguém seria salvo, porque tudo que nós temos é ódio contra Deus. E portanto nós estamos condenados, e por isso que nós amamos as trevas. Por isso que Jesus vai dizer lá no capítulo 8, né? Por isso que os homens ouvem o diabo. Eles amam a mentira do diabo. Por isso que os homens seguem o curso deste mundo. Então Deus olhou para essa humanidade caída e amou. Você diz assim: por que ele amou, pastor? Eu não sei. Ele decidiu amar. Ele é amor. Ele não tinha obrigação de nos amar. Ele não tinha obrigação de nos amar nesse sentido agora, salvífico, porque ele nos amou, que deu o seu Filho. E esse Filho veio viver entre nós, se tornou um homem como nós, mas não um homem cheio de ódio, mas um homem cheio de quê? De amor, que amava a Deus e amava o próximo, que viveu uma vida inteira de amor, de santidade, de justiça, e que, portanto, nunca pecou. E ele cumpriu perfeitamente, irmãos, aqueles 10 mandamentos. Se teve uma pessoa que cumpriu perfeitamente os 10 mandamentos, na verdade só teve uma pessoa, foi Jesus. Ele viveu aquilo que ele disse, que os 2 mandamentos principais, amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Ele viveu isso. Aquilo que ele diz, amar ao próximo como a si mesmo, ele viveu isso. Ele nos amou e ele foi para a cruz por nós. E ele morreu naquela cruz para salvar pecadores tão odiosos como nós. E ele nos amou. Aí chega essa mensagem para mim, chega essa mensagem para você, chega a mensagem do Evangelho e diz assim: Deus amou você. E a partir do momento que você crê em Cristo, você é objeto do seu amor salvífico.
Cristo te salva sem nenhuma obra tua, totalmente de graça, porque você não pode se salvar. Quando você crê nele, você é justificado. E você então passa a ser dele, e ele te amou assim, sem nenhum merecimento teu. Irmãos, o que eu posso fazer a não ser amar também esse Deus? Então Deus cura o nosso ódio com amor, com seu amor, com a sua graça. Deus muda o nosso coração. O Espírito Santo vem e nos liberta de nós mesmos, da nossa loucura, dessas trevas, de maneira que nós passamos a desejar a luz, porque nós percebemos como a luz é maravilhosa, como o amor de Deus é glorioso, santo, bom e justo, e como tudo que é contra ele é odioso, é maligno, é detestável. Então nós passamos a fazer diferente, por obra da graça, diferente do que está escrito aqui. Nós não somos mais das trevas, porque Jesus diz no versículo 21, leia aí comigo o versículo 21. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que coisa gloriosa. Quer dizer que tudo é em Deus, tudo é por Ele, nele. Então, agora eu não sou mais das trevas, eu sou da luz, eu sou da verdade. E eu passo a amar a luz, eu passo a amar a verdade, eu passo a amar a Deus. Então, tudo aquilo que Deus diz assim para nós, cumpra a minha vontade, faça a minha vontade, obedeça os 10 mandamentos, não é algo seco, meus irmãos, não é algo pesaroso de quem vai arrastando o pé fazendo aquilo, porque afinal de contas tem que fazer, mas odeia fazer aquilo. Não, a verdadeira obediência é uma obediência deleitosa, cheia de júbilo e de alegria, porque nós estamos obedecendo um Deus que nós amamos, porque primeiro Ele nos amou. Isso é a essência do mandamento. Por isso que Jesus diz é amar, porque nós fomos primeiro amados. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para 1 João, agora, irmãos, que é outra carta, né? 1 João, abra comigo, por favor. É outro livro, melhor dizendo, uma carta também escrita pelo mesmo evangelista João. E veja o que ele diz no capítulo 3, irmãos. Veja o que ele diz no capítulo 3. Vede, capítulo 3 de 1 João. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Que grande amor! Veja o que ele diz lá no versículo 14, ele diz assim, irmãos: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Ele diz no versículo 16 do capítulo 3: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E aí ele diz no versículo 17: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado de cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, isso é a essência da obediência, o amor. Então Deus me amou e eu passei a conhecer este amor, versículo 16, que ele deu a sua vida por mim. A vida do Filho, e o Filho veio morrer por mim. É assim que eu conheço o amor, quando eu olho para a cruz de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e isso me enche de amor, ao ponto de que eu passo a me parecer mais e mais com Ele, ou seja, eu passo a ser, assim como Ele deu a vida, eu vou passar também a ser altruísta, eu vou passar a ser uma pessoa que se doa para o próximo, ou seja, se eu vir o meu irmão necessitado, versículo 17, eu não vou cerrar as minhas entranhas. Se eu vir o meu irmão, se eu tiver bens deste mundo, se eu tiver condições de ajudar, se eu tiver condições de apoiar, eu não vou me fechar no meu egoísmo. Mas como Deus não se fechou em egoísmo, mas Deus amou, Deus é altruísta, Deus doou o Filho dele.
e o próprio Filho veio dar a sua vida, eu vou passar a viver uma vida de amor, de doação, de serviço ao meu próximo. Isso quebra o orgulho, o egoísmo, porque o egoísmo, o orgulho vem exatamente que eu não amo a Deus. Portanto, eu vivo autocentrado, eu não adoro a Deus, e os outros que estão em volta de mim, pouco importa, eu sou soberbo e egoísta. Mas quando eu recebo o amor de Deus, eu sou liberto de tudo isso, e eu passo a amar a Deus, e eu passo a olhar para as pessoas como objeto do amor de Deus também. Eu quero amar essas pessoas, e eu quero fazer o bem a elas, ainda que elas sejam imperfeitas, e elas são imperfeitas, e até mesmo se elas não me amarem, se elas até me odiarem, porque Jesus disse que nós temos que amar até os inimigos, orar pelos que nos perseguem, e assim por diante. Mas de onde vem tudo isso? Vem de que eu primeiro fui amado. Então eu começo a viver uma vida de amor a Deus. E aqui eu vou avançar mais um pouquinho, meus irmãos, e dizer para vocês o seguinte: amar a Deus é adorar a Deus. Eu passo a viver em amor a Ele, desejando conhecer mais a Ele, e querendo descobrir mais e mais os seus atributos, para que eu ame mais ainda, e eu descobrir mais e mais a sua vontade, para que eu obedeça mais ainda, porque eu amo, e quem ama, adora a Deus, louva a Deus, engrandece a Deus. Então eu vivo para honrar e para glorificar o seu nome. E aí eu quero ler um trecho de um grande adorador de Deus na Bíblia, que foi salvo pela graça. Vocês lembram quem é? Apóstolo Paulo. Vamos ler aqui em 1 Timóteo, de novo, né? Nós estamos lendo 2 Timóteo, mas agora eu quero ler 1 Timóteo, e a santa palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha só que coisa, ele diz as seguintes palavras, no versículo 17, irmãos, ele diz, 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, tá? Ele diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. O que Paulo está fazendo? Paulo está adorando esse Deus. Paulo está fazendo uma oração. Vocês vão observar, vocês lerem as cartas apostólicas, e aqui destacando especialmente o apóstolo Paulo, que aqui ele começa a orar, ele começa a adorar a Deus. Mas por que ele está adorando a Deus, irmãos? Porque ele diz assim, no versículo 12 em diante, acompanhe comigo. Versículo 12: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que antes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Aí ele adora. Vocês estão entendendo? Ele está contemplando o que aconteceu com ele. Ele diz assim: ele me amou, eu que blasfemava, eu que perseguia, eu que oprimia a sua igreja, eu que ia naquele caminho para perseguir os filhos dele, mas ele me amou. Eu sou o principal dos pecadores, e ele me amou, para que eu seja exemplo para todos os outros, mostrando que um Deus de amor é um Deus gracioso, que ama pecadores como nós, irmãos. Então por isso ele diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra, a glória para todo sempre. Amém. Está adorando a Deus. Então, quando você pensa em boas obras, não é uma coisa seca, mecânica. Não é assim, irmãos, como se eu tivesse colocar aqui um monte de regrinhas para você e dizer assim: agora façam isso. Não. É amor e adoração. Porque nós somos amados. Então eu vou obedecer a Deus, porque eu amo esse Deus e me amou na cruz do Calvário. Lá no capítulo 2, meus irmãos, ele diz
para nós orarmos pelas autoridades. Você sabe que a gente ora pelas autoridades todos os cultos? Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, a gente ora pelo presidente da República, governador, prefeito, todas as autoridades. Por que nós fazemos isso? Porque é um mandamento apostólico. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: admoeste diante de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Ele liga, ele diz assim: orem pelas autoridades, mas ele liga essa oração, sabe a quê? Ao fato de que Deus é Salvador. Olha o que ele diz no versículo 3: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E aqui eu não vou entrar nessa questão de quem sejam esses todos agora, mas eu quero mostrar para vocês aqui que Paulo, ele está colocando: Deus quer salvar. Deus quer salvar, Deus é um Deus salvador. E ele diz no versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de salvação, de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que foi constituído pregador, e diga a verdade em Cristo, e dou todos os gentios da fé e na verdade. Ou seja, orem pelas autoridades, porque Deus é Salvador, porque Deus deu seu Filho para salvar. Por isso que você não tem que ter raiva das autoridades. É muito fácil ter raiva das autoridades, não é? Mas vocês têm que orar por elas, porque Deus é Salvador. Veja o que ele diz no versículo 8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Em vez de vocês ficarem brigando, orem. Deixem a contenda e orem. Deixem a raiva e orem. Deixa o ódio e orem. Mas orem porque Cristo, porque Deus é o Salvador. O que inspira a oração? O que me inspira a orar pelas autoridades públicas? Ainda que as autoridades públicas, quando eu olho para elas, eu vejo tantos erros, tanta coisa errada nelas, mas não é o erro delas que me inspira a orar por elas, mas é porque Deus é o Deus Salvador, gracioso, cheio de amor, que me salvou. Eu não sou melhor do que as autoridades, eu sou tão pecador e Ele me amou. É por isso que eu vou orar por elas. Vocês estão entendendo, irmãos, que tudo está centrado na cruz, no amor de Deus, e que nós vamos orar, e que nós vamos amar, e que nós vamos fazer tudo adorando a Deus, amando a Deus, servindo a Deus. E só me permitam ler mais um trecho de Paulo também adorando, agora no capítulo 6, meus irmãos. 6. Ele diz assim, eu só quero destacar agora que ele fala do dinheiro, e quando ele fala do dinheiro, ele diz assim, no versículo, capítulo 6, versículo 17: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Lá no versículo 7, ele diz assim, meus irmãos, versículo 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com quem nos cobrimos, estejamos contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. E aí ele diz, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. E ele vai dizendo então, milita, eu não vou ler tudo, eu vou só destacar aqui, milita a boa milícia, versículo 12. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifiquem, de Cristo que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Veja que ele liga tudo a Cristo sempre. Que guardes este mandamento sem mácula, repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado. E aí ele começa a adorar a Deus de novo. Ele não consegue ficar sem adorar. Ele diz,
o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, está adorando aqui, irmãos, versículo 16, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Está adorando. E aí, nesse contexto que ele está falando de dinheiro, e nesse contexto de adoração e de amor a Deus, que ele diz aos ricos deste mundo, não ponham a sua fé na riqueza, mas busquem ser ricos de tesouros espirituais. Ou seja, irmãos, ele está aqui dizendo para as pessoas praticarem boas obras com relação, dei alguns exemplos para vocês aqui, às autoridades públicas, ao dinheiro, só para dar 2 exemplos. E tudo no contexto de amor a Deus, adoração a Deus, louvor a Deus, porque esse Deus me amou. E também amar ao próximo, porque esse Deus me amou. Você sabe que o nosso país precisa? O nosso país precisa desse Evangelho. As nossas famílias, a nossa vizinhança, os nossos amigos, todos precisam do Evangelho, que vai mudar o nosso país, o que vai trazer benefício à nossa nação, à nossa sociedade, meus irmãos. Não é nada além do Evangelho, do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus, que nos liberta de nós mesmos, que nos faz viver uma vida de boas obras, de amor a Deus e de amor ao próximo. Eu quero encerrar, irmãos, a nossa série de estudos, então, voltando para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, deixando para vocês um conselho com muito amor, um ânimo, uma exortação. Quero animar os irmãos a buscarem essa gloriosa bênção que vocês só têm neste livro. Se a palavra de Deus, como diz o versículo 14, versículo 15, nos pode fazer sábios para a salvação, é por isso que Paulo ele diz, permanece naquilo que aprendeste, versículo 14. Se a palavra de Deus pode instruir, nos corrigir, ela é proveitosa, versículo 16, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós precisamos buscá-la. Ela é um livro diferente de todos os outros, ela é inspirada. Por isso eu quero dar um conselho aos meus irmãos. É um conselho de Deus para Josué, quando Moisés tinha acabado de morrer, e ele teria que introduzir o povo, atravessar o Jordão e introduzir o povo na terra. E aí Deus diz para ele, em Josué, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, então serás bem sucedido. Salmo capítulo 1, que eu acho que todo mundo aqui tem decorado, pelo menos uma parte diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei, o que é que ele faz? Ele medita de dia e de noite. Meus irmãos, vá a Deus todos os dias em oração. Você crê em Jesus já? Você já ama a Deus? Então faça isso. E leia sua Bíblia. Leia continuamente. De Gênesis a Apocalipse. Talvez não exatamente nessa ordem. Depois a gente pode até conversar como podemos fazer isso. Mas lendo a Bíblia toda sempre. E reúna também a sua família. Aqueles que querem, que ouvem, que querem estudar a Bíblia com vocês. Reúnam, leiam a Bíblia juntos. Orem juntos. E mais ainda, não se afaste da igreja, não se afaste do culto. Isso que os irmãos estão fazendo aqui hoje, eu digo para vocês, é como Jesus disse para aquela irmã, lembram? Vocês escolheram a melhor parte. Irmãos, o dia do Senhor nós temos, lembra do 4º mandamento? Esse é o dia da palavra, esse é o dia do banquete da alma, da feira da alma. De segunda a sábado façam tudo
planeje a sua vida, mas domingo separa para Deus, porque é o dia para nós estarmos presentes na escola de Cristo. A escola de Cristo é a igreja reunida. Então, vá, estude a sua Bíblia todo dia, medite nela, ore todos os dias e guarde esse dia com oração, dizendo assim: ah, Senhor, eu quero conhecer mais a Ti. Vá à cruz todos os dias, medite na cruz, medite no amor de Deus, na palavra, e no culto, em adoração com o povo de Deus. E vocês vão, irmãos, eu quero garantir para vocês, em nome de Cristo Jesus, que vocês vão experimentar o que Paulo está experimentando aqui: o amor a Deus e adoração a Deus. E isso vai destruir, irmãos, a nossa vontade de pecar. Porque quando nós estamos adorando, nós queremos agradar somente a Ele. Claro, nós vamos ser tentados. Vem a tentação, venha aquilo chamando para o pecado, a carne vai se levantar, mas nós podemos lembrar: eu já morri para o pecado, eu estou vivo para Deus. O pecado, eu não tenho mais que te obedecer, e eu amo esse Deus, e eu quero viver para a sua glória. Que assim seja conosco. Então, está aqui a importância da palavra, e só ela pode fazer isso, porque ela é inspirada por Deus. Então, não desperdice essa bênção que vocês têm nas mãos e essa preciosidade, para não desperdice de maneira que você não leia, não medite, não venha para a igreja, não venha para o culto, não ouça a pregação, não faça isso, mas busque mais e mais o conhecimento de Deus. Quero encerrar então lendo com vocês o capítulo 4, que isso é um conselho de Paulo para um pastor, mas também para todos nós, quando ele diz assim no capítulo 4, versículo 1: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Isso é um conselho para nós, pastores, mas é um conselho também para toda a igreja. E, em suma, Paulo está dizendo: ouçam a palavra e continue ouvindo a palavra. Que seja assim, irmãos, para a nossa santificação, para nosso benefício e a glória de Deus em Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós podemos fazer esta série, Deus, de estudos. Foram 10 estudos, na sua grande misericórdia e bondade, que nós podemos, Senhor, meditar neste assunto tão fundamental, que é a importância dessa palavra, dessa escritura para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso bem eterno, presente e eterno. Ó Senhor, fortaleça-nos para que nós possamos, Senhor, meditar nas escrituras, orar, voltar à cruz todos os dias e crescer no conhecimento do Seu amor e amar a Ti, consciente que estamos livres em Cristo, e assim, Senhor, vivemos uma vida cada vez mais de boas obras, obediência para a Sua glória, caminhando, amando o próximo, servindo o próximo, amando a Ti, amando o próximo. E, Senhor, nosso Deus, abençoa-nos assim, que a nossa querida igreja, todas as pessoas que vierem ouvir esta série de estudos, sejam grandemente abençoadas assim, Senhor. Em Cristo oramos e agradecemos. Muito obrigado pela Bíblia Sagrada, muito obrigado pela Sua palavra que o Senhor nos tem dado em Jesus. Amém e amém.